de Leila Pereira, que soltou mais uma frase de efeito que causou repercussão extremamente negativa com jogadores bem grandes do futebol brasileiro. Preciso te atualizar também sobre Gustavo Gomes fora das finais do Campeonato Paulista. Ele teve uma lesão importante no joelho. Já os clubes brasileiros discutem mudanças no campeonato da Série A, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero contar também que Flamengo e Palmeiras decidem nessa quinta-feira vaga na final da Libertadores da América Sub-20. As semifinais têm Flamengo e Danúbio do Uruguai, Palmeiras e Belgrano da Argentina. Bora falar agora sobre os clubes brasileiros que discutem mudanças importantes no regulamento do Campeonato Nacional para 2027. Nessa terça-feira houve uma reunião do Conselho Técnico lá na CBF. O debate era sobre o Campeonato Brasileiro de 2025, mas surgiram duas ideias que vão se somar a uma discussão antiga em relação ao veto dos gramados sintéticos. As três pautas, que eu vou contar a partir de agora, podem entrar em vigor e para valer a partir do Campeonato Brasileiro de 2027. A primeira sugestão debatida na terça-feira foi em relação à diminuição do número de rebaixados. A ideia, defendida por alguns clubes grandes como o Santos, é de diminuir de 4 para 3 equipes o número de rebaixados ou de descensos de uma temporada para outra. O Campeonato Brasileiro tem 20 times, 4 caem. A avaliação de vários clubes grandes é de que é meio que maluco que 20% da competição seja rebaixada. Outro tema de debate, redução no limite de estrangeiros. Hoje são permitidos 9 atletas gringos por partida. Os clubes defendem que esse número caia para 6. Até o técnico Dorival Júnior da seleção brasileira já se mostrou preocupado com essa invasão de estrangeiros. A preocupação é de que a chegada de muitos gringos impeça a utilização de atletas da base. Nesse momento são 130 jogadores estrangeiros ligados a clubes da Série A. Em relação ao gramado sintético, uma discussão mais antiga que conta com a participação de jogadores, eles defendem o veto aos gramados sintéticos no futebol brasileiro. Quero falar também sobre Gustavo Gomes. Palmeiras não terá seu zagueiro e capitão pro Campeonato Paulista. Restam 2 jogos que serão disputados contra o Corinthians. É que nessa quarta-feira, durante a atividade, ele sentiu o joelho, numa contusão que chegou a gerar muita preocupação, mas não é tão grave quanto parece. Estava conversando com uma fonte alviverde que me contou o seguinte, abre aspas, no fim do treino dessa quarta, o zagueiro Gustavo Gomes sofreu um entorse no joelho direito. Exames constataram lesão no ligamento colateral. O atleta já iniciou o tratamento com os profissionais do Núcleo de Saúde e Performance. Houve quem dissesse, inclusive, de que o Gustavo Gomes precisará passar por uma cirurgia e não joga mais nessa temporada. Essa mesma fonte afirmou o seguinte, foi só um susto e não requer cirurgia, enquanto a perspectiva para o prazo de recuperação é positiva. Não dá para imaginar o Gustavo Gomes disputando nem o jogo desse domingo, a ida contra o Corinthians, nem a volta marcada para quinta-feira da outra semana, dia 27 de março. As finais do Campeonato Paulista vão acontecer entre as datas FIFA, quando o Brasil joga com Colômbia e Argentina. Gustavo Gomes está descartado dos 2 jogos. A sorte do Palmeiras e do Gustavo Gomes é que não houve uma lesão do ligamento lateral, e sim do colateral, que demanda menos tempo de recuperação, mas imagina-se que o zagueiro e capitão paraguaio vai precisar de pelo menos 2 meses para estar de volta. Só para completar o noticiário alviverde, essa quinta-feira Palmeiras segue aguardando pelo resultado dos exames do Lucas Evangelista, ainda não houve um consenso em relação à compra ou não do atleta. Ele havia sido submetido na segunda-feira a uma segunda bateria de exames. E a negociação do Evangelista também tem travado a ida do Naves para o Red Bull Bragantino. A tendência é que o Palmeiras feche nas próximas horas a ida do Naves ao time de Bragança Paulista, mas antes ele gostaria de definir a situação envolvendo o Lucas Evangelista. Bora falar agora sobre Ronaldo Fenômeno, que desistiu da sua candidatura à presidência da CBF. Ele admitiu hoje que é impossível vencer a engenharia montada
pela CBF em parceria com as federações. Dá uma olhada no que disse o Ronaldo, abre aspas: no meu primeiro contato com as 27 federações, encontrei 27 portas fechadas. As federações se recusaram a me receber em suas casas, sob o argumento de satisfação com a atual gestão e apoio à reeleição. Fecha aspas. Só para lembrar que qualquer pessoa que queira presidir a CBF precisa do apoio de 4 federações, além de 4 clubes das séries A e B. Diante desse cenário, com 23 federações nem querendo receber o Ronaldo, ele já percebeu que não conseguiria prosperar nesse universo. Só é importante lembrar que a CBF paga as federações, as 27 federações do país, mensalmente 2 mesadas. Uma para o presidente de cada federação, a outra que é utilizada pela própria federação. Estou atrás dos números e assim que conseguir já apresento para vocês. Beleza? Só para arrematar, sem a presença do Ronaldo Fenômeno, devemos continuar com as figuras atuais comandando o futebol brasileiro. E a coisa é tão maluca quando envolve essa votação para presidente da CBF, que o voto de uma federação qualquer, do Acre, do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo, tem peso 3, enquanto qualquer clube da Série A, como o Flamengo, como o Corinthians, como o Internacional, tem peso 2. Só para vocês entenderem como o negócio é feito para que eles se perpetuem no poder. Hora de falar sobre o Palmeiras, mais especificamente de Leila Pereira, que trocou os pés pelas mãos e deu uma declaração extremamente polêmica e que tem repercutido muito mal. Leila Pereira resolveu atacar atletas que são contrários ao gramado sintético no futebol brasileiro. Dá uma olhada na declaração da dirigente. Normalmente são atletas que já deveriam ter parado de jogar. Se os gramados europeus são tão bons, ótimo, fiquem lá e não voltem para cá, em vez de ficarem reclamando do gramado, fecha aspas. Leila acaba de dizer que os atletas como Neymar, Memphis Depay, Gabigol, Lucas Moura, Oscar, Coutinho, Thiago Silva, Dudu, entre outros, deveriam se aposentar ou continuar no exterior porque eles discordam de atuarem num gramado sintético como, por exemplo, do Allianz Parque. Achei uma grande afronta contra jogadores que são extremamente importantes e tem muito mais história no nosso futebol do que a presidente Leila Pereira, que chegou ao cargo máximo no Palmeiras graças a uma canetada de Mustafa Contursi. Leila Pereira, que é muito elogiada em várias das suas declarações e posições, mas se empolga em várias vezes e troca os pés pelas mãos. Isso tem acontecido com frequência. Vale a lembrança de que a Leila, numa entrevista ao UOL, já havia afirmado que era um grande absurdo contratar jogadores machucados. A referência era em relação ao Neymar, pois ela, algumas semanas depois, fechou com o Paulinho, do Galo, que vai precisar de 4 meses até estrear pelo Palmeiras. A mesma Leila Pereira que havia atacado as casas de apostas esportivas e os clubes de futebol, dizendo que era um grande absurdo os times serem patrocinados por bets. E qual não é o patrocinador master do Palmeiras na temporada atual? A Sportingbet. Só para completar em relação ao Verdão, muita gente especulando Naves no Grêmio. Conversei com o Diogo Silva, que é o representante do Naves e dono da Web Soccer. Ele garantiu que não há proposta oficial nem conversa em andamento. Bora falar agora sobre Lucas Evangelista, o meio-campista do Red Bull, vai ou não virar reforço do Palmeiras? A resposta, até esse momento, ninguém sabe. Na última segunda-feira, o Evangelista passou por uma segunda bateria de exames e o Palmeiras aguarda pela resolução, pela saída, pela publicação dos exames para decidir se efetua ou não a compra. Só para lembrar, na primeira bateria de exames, houve a constatação de uma pequena alteração, que na visão do Evangelista não impediria o acordo. De qualquer forma, o Palmeiras prudente decidiu aguardar uns dias e realizar uma segunda bateria de exames. A tendência é que esses exames sejam publicados, repassados ao Palmeiras nas próximas horas. E aí vai caber ao Verdão decidir se leva adiante ou não a operação de 4 milhões de euros para a compra do atleta. Essa negociação não depende da ida do Fabinho ao Red Bull Bragantino. O Fabinho, inclusive, já tem treinado com o time de Bragança Paulista, negócio de 2,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Se o Evangelista for contratado, o Palmeiras encerra o ciclo de reforços nessa janela de transferências que acaba de abrir. A gente fica de 10 de março a 11 de abril com a janela aberta apenas para atletas que disputaram campeonatos estaduais.
Rapaziada boa, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil, Palmeiras. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça aqui de deixar seu like, se inscreva no canal e ativa também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. E agora a gente vai ficando por aqui, um grande abraço no seu coração, take pra mais e até o próximo vídeo. Vamos que vamos.